Bom dia, meus queridos amigos. Novamente nós temos um ataque a pessoas, dessa vez principalmente a crianças, menores, e isso tornou as ruas de Dublin num estado de emergência. Nós estamos vendo cada vez mais aqui ataques sobre isso, já falei para vocês, com objetos que podem cortar, né? Isso a gente vê muito espalhado aqui pela Europa. E as autoridades, como sempre, amenizam, isso tudo não é tão dramático. E a gente tem que cuidar antes de espalhar desinformações. E assim vai adiante, né? Mas a população cada vez mais reage de uma forma mais drástica, exigindo, que nem ali no estado de emergência das ruas, o pessoal exigindo, gritando que o país deveria fechar as fronteiras. Houve sérios distúrbios na capital da Irlanda, Dublin, na noite de ontem, quinta-feira. Depois que um homem feriu várias pessoas, não foi bem assim, várias crianças, com objeto que pode cortar, incluindo 3 crianças. Entre outras coisas, 2 ônibus, um carro de polícia e um bonde foram incendiados e uma loja foi saqueada. Foram lançados sinalizadores e fogos de artifícios. E polícia foram atacados e garrafas foram atiradas contra eles. Claro, essa situação, saqueando loja, pode ter outras pessoas envolvidas que aproveitam essa situação para o seu bem, né? Isso logicamente também existe. Dizem que várias lojas foram saqueadas. Nas mídias sociais, os manifestantes foram vistos travando batalhas de ruas com a polícia. De acordo com um repórter do canal de notícias britânicos, centenas de pessoas, algumas delas usando máscaras, estavam envolvidas nos tumultos. A ministra da Justiça da Irlanda, Helen McEntee, falou de bandidos e criminosos que usaram esse terrível ataque para semear a divisão e causar o caos. Novamente, colocando todas as pessoas na mesma caixinha. Ninguém sabe ainda quais eram as pessoas, quais eram os motivos. Logicamente que poderiam ter também pessoas desse tipo ali. Mas logo colocar todos e falar em desinformação, isso não será tolerado, disse ela. O chefe de polícia, Drew Harris, atribuiu a violência a um grupo completamente insano, alimentado pela ideologia de extrema-direita. Ele alertou contra a disseminação de desinformação. Lembrando que nós temos, ultimamente, nos últimos tempos, muitos ataques desse tipo a pessoas inocentes e que cada vez mais pessoas vêm a se revoltar. O agravamento da situação aparentemente também foi alimentado pela propaganda nas mídias sociais. De acordo com Harris, houve uma enorme quantidade de especulações na internet sobre a nacionalidade do suposto agressor. Lógico, porque no passado a gente já viu que agredir pessoas com objetos que podem cortar está acontecendo, os casos vêm a aumentar constantemente nos últimos anos. Antigamente a gente não tinha isso, praticamente nunca. Hoje em dia acontece praticamente diariamente, se a gente vê toda a Europa, né? E logicamente que aí a gente chega na conclusão que novamente deve ser uma tal pessoa, né? Os fatos ainda precisavam ser esclarecidos. Eu acho interessante porque eles pegaram o homem de 50 anos, eles sabem muito bem quem é. Porque ainda se fala de
os fatos ainda precisam ser esclarecidos. Se vocês pegam essa pessoa, vocês sabem na hora, normalmente, quem é, de onde vem e o passado dele também. O agravamento da situação aparentemente também foi alimentado, pela propaganda, né? Uma menina de 5 anos e uma mulher com idade entre 30 e 40 anos ficaram gravemente feridas no ataque do lado de uma escola primária no centro da cidade de Dublin na tarde de quinta-feira. E quando eu fiquei sabendo disso, eu logo me lembrei de Blumenau, que há alguns meses também aconteceu coisa parecida. Como também em São Paulo aconteceu coisa parecida. E assim a gente tem ao redor do mundo muitas situações muito parecidas, né? Segundo informações, ela era a cuidadora das crianças. 2 outras crianças, um menino de 5 anos e uma menina de 6 anos, sofreram ferimentos leves. O suspeito, um homem de 50 anos, também sofreu ferimentos graves. Ele foi levado ao hospital após sua prisão. De acordo com a polícia, os 5 feridos foram levados a vários hospitais na região da capital. Por quê? Porque levaram apenas 5 pessoas a vários hospitais para espalhar, para não estar junto. Qual é a razão disso? O suspeito, que foi, graças aos outros passantes que tiveram por lá, eles tomaram a iniciativa de tirar a faca, de prendê-lo, né? O motivo do ataque ainda não está claro, como tantas outras vezes, disse o chefe da polícia da Irlanda. Nada pode ser descartado, disse ele. Ele contradisse um porta-voz da polícia que havia sugerido anteriormente que era impossível que houvesse um fundo terrorista. Eles até falaram assim que isso era um ataque nas ruas normais. Sabe? Então, gente, as autoridades começam a tentar novamente em falar em desinformação, em falar de isso tudo não é tão grave assim, enquanto crianças sofrem. Até ontem, no início, eles falavam até que essas crianças de 5 anos que sofreu graves feridas, até morreu. Eu fiquei esperando para passar essa notícia para vocês até hoje de manhã, agora são 9 horas da manhã. Fui novamente ir atrás das informações para também trazer as últimas recentes informações com um pouco mais de clareza. Pelo jeito, a criança não faleceu. Certo, gente? Então, nós temos muitas coisas acontecendo e, logicamente, que as pessoas ligam um caso com o outro e dizem ou pensam que talvez foi também um fulano desse tipo, né? Mas a polícia logo fala em desinformação. As autoridades ainda não têm clareza mesmo estando ou tendo preso a pessoa, gente. E não sabem quem é, que tipo que é, de onde vem, né? Talvez seja um irlandês. Talvez também de fora. Por que eles não falam? Né? Pois bem, gente, mais um caso aqui entre muitos outros que traz mais insegurança, que traz mais nervosismo e que faz com que cada vez mais pessoas começam a se sentir inseguros e vão começar a reagir. Forte abraço, gente. Mão no coração. Até mais informações aqui no canal do Caio. Até mais.